Jeremias, o profeta chorão. Jeremias era um profeta do Velho Testamento. Ele foi pedrejado, perseguido, preso, colocado num poço para morrer por causa da rejeição da sua mensagem. E ele sentiu muito triste pelo estado de filhos de Israel, pela sua apostasia e ídolos. Ele foi magoado pela esta rejeição quando ele me pregou esta mensagem e apelou os filhos de Israel para voltar a Deus e avisou-os sobre exílio se eles não se arrependessem. Agora vamos ler em Jeremias 1, versículo 1, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Jeremias era da família de sacerdotes, embora Jeremias, é óbvio que não foi um sacerdote, um profeta. Um dos sacerdotes de Anatot, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Ele pregou durante 40 anos, com reinados, provavelmente 5 reinados em Israel. E agora no capítulo 1 temos um relato do chamado de Jeremias. Diz o versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre eu a escolhi, antes de você nascer eu separei, eu designei profeta às nações. Então foi uma coisa sobrenatural. Jeremias foi escolhido mesmo antes de nascer. É a mesma coisa conosco. Deus nos escolheu antes de nós nascermos. E no caso de Jeremias, ele não era só um profeta da nação Israel, mas profeta das nações. Ele tinha um ministério internacional. Versículo 6. Mas eu disse, ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele fez uma desculpa, não quis responder ao chamado e ele argumentou que não tinha experiência, não tinha perfil para ser profeta. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Então, a responsabilidade de exercer o ministério de profeta caiu rondamente nos ombros do Senhor. Ele só pediu a Jeremias fidelidade ao ir para as nações, os lugares que Deus indicou e para falar a palavra mesmo de Deus na vida dele. E Deus ia lhe dar a capacidade para fazer isto. Então é a mesma coisa com Moisés, quando Moisés passou 40 anos no deserto e já perdeu aquela autoconfiança e estava pronto para ser enviado por Deus. E ele também disse, eu não sou apto para liderar o povo de Israel. Deus sempre escolhe pessoas que acham que não têm perfil, acham que não têm capacidade. Os que acham que têm capacidade são desqualificados. E mesmo que eles acham que podem pregar, o feito deles é muito mínimo. Seguindo a escritura aqui, Deus diz em versículo 8, não tenha medo delas, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Tem uma promessa para Jeremias que, embora com antemão Deus sabia rejeição durante 40 anos, Deus prometeu estar com ele e guardar a vida dele. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Esta é a única coisa que Deus requer de nós, que nós sejamos porta-vozes de Deus, não de nossa própria imaginação, não de próprias ideias ou outras coisas, profecias que vêm da nossa mente,
não, mas Ele nos envia com a sua palavra e devemos não adicionar nada, nem tirar nada desta palavra. Veja, versículo 10, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ele tinha dupla ministério. Primeiro para apontar o pecado do Israel e avisá-los sobre o exílio e o julgamento sobre Israel se eles não se arrependessem. E depois, no último parte do livro de Jeremias, a restauração do remanescente, a restauração de Israel. Então, primeiro, uma mensagem negativa e depois uma mensagem mais positiva. E Deus nos concede a nós uma mensagem ao mundo de arrependimento. É imprescindível não esquecer de pregar esta palavra. Arrepende-se. Foi a primeira palavra de João Batista, é a primeira palavra de Jesus. Então, nós não podemos fugir desta mensagem. É difícil falar do inferno com as pessoas, é difícil falar do julgamento, mas é necessário avisar as pessoas. Se eles não se convertem, se eles não seguem Cristo, Deus não vai lhes dar a oportunidade de entrar no céu e ficar com Deus eternamente, por mais religioso que sejam. Então, esta palavra de arrancar, primeiro arrancar, afastar do pecado, depois a nossa mensagem são boas novas que Jesus morreu na cruz para os nossos pecados, para tomar sobre ele o nosso castigo. E versículo 19 diz, eles, ainda no capítulo 1, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Quando nós somos conscientes e com fé que Deus está conosco, nós podemos ir em frente, mesmo com circunstâncias de adversidade, e vamos ficar fiel a Ele. No versículo anterior, Deus diz, Ele ia dar a Jeremias uma coluna, ele faz com que ele faça uma coluna de ferro. É preciso muita resistência, muita capacidade que vem de Deus para viver no contexto de hostilidade em Israel, e para nós também, que vivemos no mundo do anticristo, em que a mensagem de Cristo não é sempre bem-vindo. Mas voltando ao assunto de chamado a Jeremias, nós também somos designados, nós estamos aqui a viver com propósito, não estamos aqui à toa. Deus nos chama para algo específico em nossas vidas. Quem não tem propósito, não tem esperança, não tem vida, mas Deus nos escolheu para fazer algo na terra, para servir Deus. Alguns vão servir Deus fielmente na família, outros vão ser profetas, missionários, engenheiros, professores, advogados, assistentes, pessoas que trabalham na fábrica com fidelidade, evangelistas, pessoas obreiros na igreja que limpam o salão da igreja, ajudam o pastor em qualquer coisa. Mas pessoas que têm noção do chamado de Deus nas suas vidas. Deus chama todas as pessoas com um propósito de todas as idades. Neste capítulo, nós vamos ver que Deus também chama jovens sem experiência, sem muita capacidade, novos crentes, pessoas que não sabem lidar com a Bíblia, não sabem o conteúdo da mensagem de Cristo muito, sabem pouco, mas Deus vai usar você. Se tu és consciente desta chamada e tu respondes a esta chamada,
talvez tu não tens conhecimento muito de Deus, mas lembra-se de David, o rei David, enquanto garota, ele era adolescente e Deus chamou David enquanto ele pastoreava as ovelhas. Samuel era um rapaz e ele foi chamado a ser profeta. Timóteo foi muito jovem também e foi chamado a ser pastor. Nem todos são pastores, claro. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas ou professores ou mestres na lei ou outros papéis de destaque. Mas todos podem servir Deus e devem servir Deus. Então, não digas não a Deus. Jeremias era relutante, mas não seja desobediente ao chamado na tua vida. Responde e segue a Cristo com a palavra, com a mensagem e abra seu mente para falar edificação, ajuda, às vezes coração com lágrimas no seu olho, com as pessoas que precisam, coração, mas o mais importante na igreja é falar a palavra de Deus com gentileza aos seus irmãos e irmãs. E Jeremias, como eu já disse, protestou, mas Deus ganhou a vitória na vida dele. E olhando agora para outro capítulo 17, que fala de fé, a importância de não só fé que Deus existe, mas mais precisamente a palavra confiança, confiar no Senhor. Muitas vezes nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa, mas confiar e entregar a nossa situação nas mãos de Deus é mais difícil. E quando está entregue a nossa situação, por exemplo, adversidade em nossa vida ou dificuldade financeira, não toma responsabilidade outra vez. Deixa nas mãos de Deus. Muitas vezes Deus vai requerer de nós ações, mas a responsabilidade fica nos ombros de Deus. Aqui são duas partes. Primeiro, o negativo, em versículo 5 e 6, do capítulo 17, que diz: maldito é o homem que confia nos homens. O que quer dizer confia nos homens? Ele confia na energia, personalidade, força humana, capacidade humana para pregar o Evangelho, para viver uma vida cristã, para dirigir uma empresa, seja qual for o ramo de responsabilidade. Maldito o homem que confia nos homens. Isto foi o caso de Israel, que em vez de confiar em Deus para proteção, os líderes pediram ajuda do Egito e Babilônia quando havia uma ameaça do ataque. Então, Israel não foi fiel. E mais adiante aqui, Jeremias profetizou que quem confia em um homem faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier alguém bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então, o padrão aqui, o quadro, é no arbusto que é espalhado, arrastado no deserto, porque não tem raízes, não tem água. O arbusto é solitário, abandonado, árido, sozinho, solto. Este é o padrão de quem não confia a sua vida, a sua alma a Deus. Em contraste, em versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Mais uma vez, eu quero realçar, a maioria das pessoas creem que Deus existe, creem no facto que Jesus morreu na cruz, mas faltam esta vertente de confiar as suas vidas e confiar de tal forma que confia que estão salvos por Jesus. E aqui, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Daí é
a resposta, a solução exata. Não é confiança no Papa, não é confiança em Maria, não é confiança nos santos, nem numa dogma, nem numa doutrina. A doutrina é muito importante, mas confiança na pessoa de Cristo. Quem confia não vai ter medo, porque aqui nós vamos ver em versículo 8, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Isto é muito bonito. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, não deixará de dar fruto. Ele não tem, quem confia não tem medo de adversidade, sempre dá fruto, uma pessoa frutífera, uma pessoa florescente, não confia nas suas próprias forças, mas confia no poder de Deus. Versículo 9 fala de um coração enganoso. O nosso coração é enganoso. O coração é mais enganoso, versículo 9, que qualquer outra coisa. É sua doença incurável. É por isso que nós precisamos de um Salvador que cura as mágoas, perdoa os nossos pecados e limpa-nos. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, é impossível evitar enganos e mentiras e falsos profetas ou falsas ideias sem a sondagem de Deus. Então, nesse capítulo 139, Salmo 139, aliás, versículo 30 a 23 diz: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, essa é uma boa oração para fazer. Senhor, vem me sondar, vem o que existe em mim que não te agrades, e mostre-me como se eu não estou a fazer bem na minha vida, se eu tenho uma atitude errada, ou eu falei uma palavra errada, ou fiz algo errado, que eu posso fazer algo para restaurar paz com alguém. E principalmente paz com Deus. Então faça esta oração. Sonda-me, Senhor, para ver se existe alguma maldade em mim. Depois vamos para o capítulo a seguir, 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus, na sua misericórdia, pode usar e usa a sua palavra. Pode ser a Bíblia lido, pode ser um sermão pregado, mas também ele pode usar natureza, ele pode usar coisas simbólicas, um objeto para nos falar quando nosso coração está dura e nós não entendemos a mensagem de Deus. Às vezes ele vai usar o seu próximo, sua esposa, ou outro, um pastor na igreja, um irmão e irmã, mas também, isto também tem sido a minha experiência, ele pode usar um descrente para advertir e para falar algo de verdade. Eu lembro-me quando meu pai advertiu-me para não comprar um carro muito barato. Eu rejeitei a palavra, com minha juventude, estupidez, e comprei o carro que eu tinha em mente, e mais tarde o carro queimou-se. E eu fugi do carro, mas foi um desastre comprar um carro muito barato, sem condições. Eu devia ter ouvido do meu pai. Agora, continuando aqui, o Jeremias foi obediente. Ele foi à casa do oleiro, versículo 3, e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. Ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, ele estava a trabalhar, fez um vaso, mas não tinha um defeito, ele fez outro vaso. Então, isto é um reflexo de Deus, que aqui, depois, versículo 5, Deus explica: então o Senhor dirige-me a palavra,
a comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nos mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, lembra-se das primeiras palavras do ministério de Jeremias para arrancar, para despedaçar, depois outra para edificar. Se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, eu não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Isto quer dizer o quê? Se nós falamos com pessoas e elas não se arrependem-se, vai haver sequelas, um afastamento de Deus para a eternidade. Se uma pessoa fica duro e não quer ouvir o Evangelho de Cristo, mas se uma pessoa ouve a palavra e arrepende, volta para Deus, então ele não vai pôr sobre ele julgamento e inferno e ira. Vamos ler agora a situação do homem geral em Romanos 1, versículo 18. Por causa do pecado, a humanidade, é melhor dizer, a humanidade está debaixo da ira de Deus por causa do egoísmo, independência e rejeição do Evangelho de Cristo. E esta faz com que a ira de Deus sobre elas, sobre a humanidade, sobre as pessoas. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelado dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isto faz parte da nossa mensagem do Evangelho. Hoje em dia, há muitos que pregam Deus é amor e é amor. Deus ama você, Ele ama toda a gente, mas é muito mais importante falar de o facto, de uma possibilidade, aliás, de rejeição da mensagem e a consequência que é ira de Deus e julgamento e inferno. E versículo aqui fala desta ira por causa do pecado. Deus é totalmente santo e não aguenta nenhum pecado em nossas vidas. Então é preciso um Salvador para nos limpar, para nos perdoar, para estarmos na presença de Deus. Não trata de grandes coisas que nós vamos fazer necessariamente, a não ser que Deus nos mande fazer, ou tão bom que nós somos, ou nós temos destino de nossa própria escolha, os nossos propósitos, nossos sonhos vão ser cumpridos, que não coincidem com os propósitos de Deus. Não, Deus, esta faz parte da mensagem de arrancar primeiro pecado. Mas nem tudo é negativo, porque as boas notícias são que Jesus morreu na cruz para tomar sobre ele a nossa ira, nosso pecado. E 1 Timóteo 1, versículo 10, fala disto, que este futuro... desculpa, 1 Tessalonicenses, não é Timóteo. 1 Tessalonicenses 1:10, este futuro julgamento que vier quando Jesus voltar, não vai afetar a nós. Quem crê nele, quem está salvo. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esta é a palavra de Deus. Deus vai nos livrar da ira de Deus. Então, Jeremias passou todo este tempo, provavelmente dos 30 anos, ou não sei quando, 14 anos, a pregar esta mensagem da necessidade de voltar para Deus, e Deus ia restaurar Israel. E com o fim deste livro, Deus falou através do
profeta que o velho pacto, sendo inútil nesse sentido, ineficaz, melhor dizer isto, vai ir ser substituído por um outro pacto. E a velha aliança foi escrita em pedra, em livros também, mas foi tudo exterior e não deu capacidade para cumprir a palavra de Deus. Mas a nova aliança, que fala aqui em capítulo 31, para terminar esta mensagem de Jeremias, fala de uma nova aliança escrita nos corações, no íntimo, no interior. E Deus quer isto pelo Espírito Santo. Vamos ler primeiro a promessa e vamos ver o que Deus prometeu também em Ezequiel, mas aqui temos 31, que diz até 33, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá e conosco também posteriormente. E está escrito em Hebreus sobre esta nova aliança. Não será com a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, não é preciso guardar o sábado, você está livre para fazer, mas não é obrigatório guardar o sábado, não é obrigatório deixar de comer certos alimentos, não é obrigatório fazer sacrifícios pelo pecado ou até usar roupas especiais, não. Versículo 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo delas e eu escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É uma promessa. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos em capítulo 7 de Romanos, de Paulo sendo debaixo da lei, ou tentando pelos seus próprios esforços obedecer a Deus, não conseguiu. Ele estava consciente, ele sabia a lei, mas não estava escrito no coração dele, enquanto ele não estava consciente do poder do Espírito Santo e poder de Jesus Cristo. Então, vamos, para terminar, olha para Romanos 8, porque em Romanos 7 é um quadro de derrota de Paulo, mas ele diz em Romanos 8, a resposta para isto, diz em versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O batismo em Cristo, a união com Cristo é a resposta. Quando nós somos unidos pela fé em Cristo Jesus, só pela fé, não é preciso esforço, nem gritos, nem grandes malabarismos, não é preciso grandes ideias, ou orações longas, ou outras coisas, rituais. Não, só pela fé. Eu ia dizer malabarismos. Não há condição, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, quando eu ando no Espírito, quando estou cheio do Espírito, eu posso viver em conformidade com Deus. Claro que nós falhamos, claro que nós precisamos sempre do sangue de Jesus para nos perdoar, mas, regra geral, Deus nos promete uma vitória. Os nossos desejos são mudados. Já não queremos ver pornografia, já não queremos guardar amargura, já não queremos ficar zangados com outros, já não queremos afastar-nos de Deus, mas a lei do Espírito de Jesus nos impela de seguir Ele. Então, é uma boa promessa. Então, resumindo, a palavra de Jeremias foi para os filhos de Israel, para voltar para Ele. E uma promessa de uma nova etapa
nas vidas dela. Restauração do Israel e restauração de nós, uma cura interior através de Jesus. Amém.